Fala galera, beleza? Beto na área. Pessoal, dando continuidade então aos testes que eu havia comentado que queria fazer dos pentes de memórias Trident X da G.Skill 2400 MHz. No vídeo anterior a gente fez um unboxing desse kit de 2 pentes de memória, né, que vai para a nossa máquina de testes, certo? Então, quem quiser ver o vídeo do unboxing é só clicar no link da descrição, né, no linkzinho da descrição ou no balãozinho que está aparecendo nesse mesmo vídeo, certo? Para poder conferir o unboxing. Pessoal, então eu realizei os testes desse kit Dual Channel de memórias G.Skill 2400 MHz Trident X. Para quem tem dúvida a respeito de desempenho, como é que se comporta, qual é o resultado de trocar uma memória de 1600 MHz por uma de 2400 nos jogos que eu costumo testar, né, aqueles dos benchmarks, vocês já estão habituados, qual o resultado que ela deu, tá? Só adianto para vocês que vão ter uma surpresa com os resultados dos vídeos, tá, pessoal? Muita gente já deve estar imaginando, mas depois eu volto comentando a respeito do desempenho dos pentes de memória, qual frequência que elas trabalham, tudo certinho, né? O que dá para chegar em overclocking e tal. Então eu espero que vocês gostem aí dos slides aí mostrando o conteúdo das análises dos jogos, tá? Roda os jogos e também tem aquela parte dos benchmarks sintéticos, 3D Mark, né? Então seria isso, pessoal. Logo mais eu volto pra gente falar para vocês a respeito do que eu achei do desempenho dos pentes de memória. Valeu. Então galera, retomando, eu falei que havia uma surpresa nos resultados do teste da memória G.Skill Trident X 2400 MHz. Bom, eu estou com a planilha de testes aberta aqui na tela, né, como vocês podem estar percebendo, né, então eu vou falar para vocês a respeito dos resultados que a gente obteve comparando ela com o antigo kit da Kingston de 1600 MHz. Né, vamos pegar aqui primeiramente o 3D Mark 2011, certo? Em relação a Kingston 1600 MHz, a memória teve um resultado positivo aí de 33,30 pontos a mais em relação a Kingston de 1600, a memória 1600. Aqui na comparação dos FPS, certo? Ela obteve aqui 1411 pontos ao invés de 1410, então teve um ponto de vantagem para a memória de 2400. Já nos FPS médio, ela foi 3 FPS
mais lenta do que a de 1600, então quer dizer, no médio já foi pior ter o resultado com essa de 2400. No máximo também, foi 2 FPS a menos com o pente de 2400 MHz. No score final, a diferença foi de 1,33 pontos, né? Então novamente a de 1600 foi mais rápida, certo, do que o pente novo de 2400. Depois isso no Unigine Heaven. Agora no Unigine Valley nós tivemos também vitória para de 1600 MHz, né? Foi 3,23 FPS na mínima, 0,20 na média e 0,97 na máxima. Ou seja, de 2400 também perdeu nesse teste, né? Por mesmo que seja pouca diferença, ele perdeu, certo? Também perdeu no score, né? Como era de se imaginar, né? 9,66 pontos. Os testes realizados no Formark, tá? Para 7080p Full HD Benchmark, certo? No caso, o pente de 2400 foi 1,67 FPS, ele obteve 1,67 FPS a mais na mínima do que o de 1600, ganhou também na média por 2 FPS e na máxima 1 FPS de diferença. Na questão do score final, ele foi o pente 2400 foi 80,33 pontos mais rápido, vamos dizer assim, obteve um score maior do que o pente de 1600 MHz. As temperaturas eu não comparei porque a memória não iria impactar nisso, certo? Então agora no jogo Tomb Raider, tá? Na qualidade Ultimate com 3 FX no ON, certo? O pente de 1600 nos FPS mínimo foi 6,47 FPS mais rápido do que o de 2400, na média também 2,23 FPS e 6,93 na máxima. Ou seja, o resultado foi melhor com um pente de 1600 MHz. Depois o Tomb Raider na resolução Full HD com um detalhe em Ultra, ou seja, o 3FX desativado, que é aquele efeito do cabelo para quem não sabe, certo? Também levou vantagem o pente de 1600 MHz, sendo 0,57 FPS mais rápido na mínima, 4,73 na média e 5,83 FPS a mais na máxima em relação ao de 2400. Na questão do grid Auto Sport, com detalhes no Ultra em Full HD. O pente de 2400 foi no FPS mínimo foi 0,39%, 0,39 FPS, não por cento, pessoal, mais rápido que o de 1600 na mínima. Na média ele foi 1,83 FPS mais rápido do que o de 1600 e 0,09 na máxima. O pente de 2400 foi mais rápido também do que o de 1600, ou seja, aqui a diferença é mínima, né, pessoal? No BioShock Infinite, no Ultra, certo, DirectX 11, né, a diferença foi de 11,40 FPS. Isso para o pente de 1600 MHz, pessoal, deu 11 FPS de diferença do de 1600 para o de 2400, quer dizer, na mínima, no BioShock, a Trident X 2400 perdeu em 11 FPS, é uma boa diferença, né? Deveria, na verdade, isso daqui o certo seria que esses 11,40 deveriam ser de ganho, na verdade, para o pente 2400. Aí a gente vê que não acontece, não é dessa forma, não aconteceu, né? Muito pelo contrário, foi bem mais lento o resultado, que a gente obteve 23 frames ali com o pente de 2400. Tivemos 0,20 FPS na média também, com vitória para o pente de 1600 MHz e 6,3 na máxima, também vitória de 1600 MHz. Jogo game aí Batman Origins, máximo com PhysX ligado, Anti-Aliasing em 8x, certo? Na mínima 0,33 FPS de vantagem para o pente de 1600, 0,33 na média para o pente de 1600 e na máxima o pente de 2400 levou vantagem de 16,33 FPS. Agora novamente o teste do Batman, só que com o PhysX desativado, certo, pessoal? Tivemos vantagem para o pente de 1600 no mínimo, 2,33 FPS, vantagem novamente para
para o pente de 1600 no médio, 2,33, e no máximo vantagem também para o pente de 1600, 1,67 FPS. Aqui, pessoal, é o metro, que não está aparecendo a descrição completa, agora ficou melhor. Certo? No Metro 2033 Redux, tivemos vantagem para o pente de 2.400 na mínima, ele foi 0,65 FPS mais rápido do que o de 1600. Novamente tivemos vantagem para o pente de 2.400 com 3,33 FPS a mais do que o pente de 1600, e a grande diferença ficou aqui em conta dos FPS máximo que a placa atingiu com esse pente de 2.400. Teve 66,93 FPS a mais do que com o de 1600. No último teste realizado foi o Metro 2033, só que com os recursos de filtro anisotrópico em 4x em vez de 16, o SSA desativado, o Motion Blur desativado e o Advanced PhysX desativado, pessoal. Teve vantagem o pente de 2.400 por 6,34 pontos de vantagem na mínima, 8,56 FPS na média e 23,26 na máxima. Então, pessoal, o que dá pra gente concluir por esse teste? Fez diferença o pente de 2.400 sobre o de 1.600? Somente a diferença considerável foi no jogo Metro. Tivemos também, no Batman também teve uma diferença ali de 16 frames na máxima. Mas será que compensa realmente investir uma boa quantidade de dinheiro num pente de 2.400 contra um pente de 1.600? O que eu não falei para vocês aqui nesse pente de 1.600, pessoal, é que essa memória não é a HyperX, é a Kingston Valo de 1333 MHz, que ela está overclockada para 1.600. Então, é um pente básico, pessoal, encontrado por aí, um pente super básico, não é nenhum modelo de alta performance. A gente tem só os timings dela que estão ligeiramente menores do que os da G-Skill, mas a diferença de frequência, por esse ser um pente de alto desempenho, deveria superar muito esse básico da Kingston overclockado para 1600 MHz. Na continuação eu vou mostrar para vocês a respeito da diferença em testes como AIDA 64, Max-Man, Super Pi, esses testes que são mais, vamos dizer assim, testes sintéticos, né? A nível de software, aí não os jogos. Para jogo a gente viu que, pelo menos nesse que a gente testou, não deu grande diferença com um pente de 2.400 ao invés do de 1600 MHz. Pessoal, então agora com os testes sintéticos, comparando o pente de 1600 com o de 2.400, vamos começar aqui pelo Super Pi Mod de 1 MB. Certo? Lembrando que no Super Pi, quanto menor o tempo, melhor o resultado. Nesse caso, a memória de 2.400 teve vantagem de 0,031 em relação ao pente de 1600 MHz. Agora o teste do AIDA 64, que compara leitura, escrita, cópia e latência. Lembrando que leitura, escrita e cópia, quanto maior o resultado, melhor, vantagem no caso. Latência, quanto menor, melhor, certo? Então vamos lá. Na leitura, o pente de 2.400 foi 17.828,33 pontos mais rápido que o de 1.600. Também levou vantagem na escrita de 20.295,33. Na cópia, o pente de 2.400 foi 17.652,33 pontos mais rápido, né? Então obteve resultado melhor que o pente de 1.600 MHz. Na latência, a diferença foi de 10,60, o resultado foi 10,60 a menos do que a memória de 1600 MHz. Então, obteve 41,90 na latência, nanosegundos, ao invés de 52,5. Lembrando que a latência, quanto menor, melhor. Depois, no teste dedicado do Max-Man 2, que testa a memória semelhante ao AIDA, só que ele é só de memória, o Max-Man 2. Pessoal, teve vantagem o pente de 2.400, ele teve 9.720,99 pontos de diferença na leitura em relação ao de 1.600.
Também levou vantagem na escrita de 9.119,33 pontos. Também venceu na cópia 13.674,33 pontos, sendo que teve latência menor em 10,33 nanosegundos. Então a latência aqui foi 10,33 de vantagem em relação ao pente de 1.600 MHz. Depois, por último, a gente tem o Adobe Premiere. Foi feito um projeto aí de em torno de 2 GB, 2 GB não, desculpe pessoal, 2 minutos com um vídeo em Full HD, certo? Foi renderizado, teve alguns efeitos que a gente colocou ali para fazer o teste, certo? Aqui realmente dá uma boa diferença pro pente de 2400. Lembrando que o HT do processador está desativado, então não tem nenhum thread virtual aí, só está com os 4 do Core i7-4770K, não está com o HT ligado, certo? Aqui a gente teve um resultado bastante favorável, né? Praticamente aí mais de 2 minutos de tempo a menos levou para renderizar esse projeto, quando a gente estava com o pente de 2400, 2 minutos e 29 segundos foi o tempo que levou para renderizar todo esse projeto aí. Então, para editar e tal, essa parte vai fazer uma boa diferença. Bom, vocês viram que nos jogos não deu diferença, né? No resultado foi pior na maioria das vezes com um pente de 2400. Mas nem tudo é ruim. O que eu tenho para dizer para vocês? Aí é minha opinião pessoal. Não foi feito teste para comparar isso, mas é minha opinião pessoal. O que eu notei de vantagem com o pente de 2400? Obviamente o overclock ele fica mais estável porque você tem mais frequência para poder estar ajustando e refinando ele. Principal vantagem que eu notei: o sistema entra mais rápido, o Windows entra mais rápido, tem um SSD de 120 GB nessa máquina. O sistema um pouco mais rápido ele carregou, né? Quando a gente dá Alt Tab para alternar entre o jogo e a área de trabalho do Windows, com o pente de 1600 é rápido, porém com o pente de 2400 é muito rápido, é instantâneo. Essa melhora é bastante perceptível. Outra coisa, eu notei mais estabilidade nos frames mínimos dos jogos, mesmo que tenha dado um resultado menor no teste, né? Nos jogos que a gente comparou, eu notei que assim, ó, o frame fica mais estável, não tem aquela variação. Ele pode estar com um frame mais baixo, certo? Porém ele fica mais estável. Isso foi o que eu percebi nesses jogos, certo? Para renderizar, né, então nem se fala. Para cálculo de programa, por exemplo, tipo esse SuperPi que eu mostrei para vocês na planilha, isso nem se fala, né? A questão de renderização fica muito melhor. Pode ser que tenha jogos que dê diferença positiva, não sei. Nesses realmente não teve diferença. Você tem um pente de 1600, vale a pena trocar? Depende do que você está buscando. Melhorar de repente seu overclock, ter mais frequência para poder trabalhar, de repente pegar um pente com mais, vamos dizer assim, reforçado na questão de dissipador. Para isso vale a pena. Se está montando uma máquina nova, se a diferença não for muito grande no valor comparado com o de 1600 MHz, lembrando aqui pessoal, novamente, foi feito overclock na memória. Essa memória é uma Kingston Valo, não é Kingston HyperX, não é nenhum modelo de alta performance. Foi utilizada uma memória básica, memória mais básica possível. Foi a que eu utilizei para fazer os testes, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, clique em gostei, deixe seu comentário, sua sugestão. Se alguém sabe de algum jogo que tenha diferença perceptível ou grande diferença ao botar uma memória de frequência maior, por favor me avise. Muito prazer, vou fazer o teste desse jogo para a gente poder comparar. Tá legal, pessoal? Muito obrigado, valeu!